Muito bem, pessoal, voltando aqui ao vídeo, né, que como eu disse, né, não deu para passar no vídeo passado, na aula passada, então vamos dar continuidade à questão aqui, número 4, tá? Calcula a velocidade média aproximada do trem de Rafael em cada dia, em metros por minuto. Então ele quer calcular, eu já expliquei para você o que é a velocidade média, né, que é o tempo dividido pela desculpa, a distância percorrida dividido pelo tempo, né? Distância percorrida e o tempo que o automóvel ou a pessoa, depende do que se calcula, fez, né, nesse trajeto. Tá, esse Rafael aqui, ele fez o seguinte percurso. No dia 15, vamos calcular a velocidade média dele no dia 15/6. A velocidade média dele no dia 15/6. Qual foi a distância que ele percorreu no dia 15/6? A distância foi 7.300. Dividido por quantos? Dividido pelo tempo. Aqui, pessoal, aqui está em metro, então o tempo vai ser em minutos, né? 32 minutos, tá? Minutos. Aqui em metros e aqui em minutos. Então vou achar metros por minuto aqui. A velocidade média, se você pegar 7.300 dividido por 32, você vai chegar num valor, você chega no valor aproximado, você vai chegar no valor aproximado de 228 metros por minuto, tá? Por minuto. Porque se ele faz 7.300 metros em 32 minutos, em cada minuto ele faz 228 metros aproximadamente, tá bom? Aproximadamente 228 metros. Agora vamos calcular a velocidade média dele no dia 15, não, dia 16/6. A velocidade média dele no dia 16/6. Você pega 11.000, que é a distância que ele percorreu no dia 16, 11.890, dividido por 50. Dividido por 50. Então, você vai atingir o que aqui? Ele atingiu o que? Uma velocidade média de quantos? Metros por segundo. Que segundo? Metros por minuto. Metros por minuto aqui, aproximadamente 11.000 por 50, 11.000 por 50, isso é 238, tá? Aproximadamente, de novo coloquei o sinal de igual, é o sinal de aproximação, aproximadamente 238 metros por minuto, tá? Lembrando que o aluno que me apresenta a divisão dessas divisões, ele ganha ponto com isso aí. 17/6. Velocidade. E aquele também que não apresentar, mas apresentar em ordem, né? Claro, tudo certinho. E antes de assistir esse vídeo aqui, me apresentar desse jeito, sem problema algum, tá? Recebe o mesmo ponto, tá bom, pessoal? A questão é que depois que eu já postei esse vídeo, o aluno demora um dia para me apresentar e apresenta do jeitinho que eu fiz aqui, sem as divisões, aí fica ruim, né? A gente fazer o... Claro que ganha ponto de participação, mas perde aqui na elaboração das questões. Vamos aqui para o dia 17. Velocidade média do dia 17 foi... a distância percorrida foi 8.200. Dividido pelo tempo gasto, que foi 28 minutos. Vamos aqui a velocidade média dele. A velocidade média dele nesse caso aqui foi de aproximação também. Aproximadamente 293 metros por minuto, tá? E no dia 18/6, velocidade média dele. A velocidade média dele 10.150 metros pelo tempo que ele gastou. Aqui, pessoal, a velocidade dele, vamos ver a velocidade média dele.
Velocidade média de tem aproximação também. Aproximadamente 282 metros por minuto. Tá? Então, aqui está a ordem de resolução aí da questão número 4, a letra C da 4. Pessoal, essa questão número 5, nós temos que ler ela com muita calma. Aqui pede-se para juntar-se um colega. Como não há essa possibilidade, você tem que ler ela com muito calma. O professor é muito grande. Não, não é grande. A questão é que você tem que ler, ué. São informações. Ó, em vias onde há radares de velocidade instalado, olha aqui os radares, ó. Você pode parar e ler, ó, aqui, ó. Aqui tem um radar, aqui tem 8. Aqui tem outro, tem uma plaquinha dizendo que é 60 km por hora. É comum os motoristas reduzirem, né, momentaneamente a velocidade do veículo, apenas em um pequeno trecho monitorado por este radar, para evitar serem multados, retomando uma velocidade maior logo em seguida. É óbvio que se você já andou aí com seu pai ou com algum parente nas BRs, ele freia o carro e fala, eita, aqui tem um radar, para. Aí diminui a velocidade, né, naquele trecho, porque ali tem o que? Ali tem radares que capta, né? Ele capta a fim de, a quilometragem, a placa, né, e a velocidade, a fim de evitar o que? A fim de evitar acidente e tudo mais. Esse procedimento, em outubro de 2017, alguns radares que medem a velocidade média dos veículos foram instalados em vias da cidade de São Paulo. Observe como esses radares funcionam. Pessoal, aqui tem um radar e aqui tem o outro. Aqui acontece, esse radar aqui, ó, são dois radares. Assim que o veículo passa nesse radar aqui, o primeiro radar, ele capta o horário que ele passou, a velocidade e a placa do veículo. Então, ó, o horário que esse carro está passando e a velocidade. Passou em tantos por hora. Agora, ao passar para o segundo veículo, o radar ele capta o horário, a velocidade e a placa do veículo. São registrados. E é calculado o que? A velocidade média. A velocidade média desse carro aqui nesse trajeto. Tá? Se a velocidade média dele ultrapassar 60 km por hora, ele será multado. Então, vamos supor que ele passou aqui em 50 km por hora, mas desse radar até chegar nesse aqui, vamos supor que ele andou em 100 por hora. Aí quando chegou aqui, ele diminuiu, passou em 60. Aí eles vão calcular a velocidade média dele e vai saber se que ele trafegou nesse período aqui, nesse percurso, acima de 60 km por hora. Então ele será multado mesmo assim. Não importa se ele passou abaixo de 60 km em um radar e em outro. A questão é que quando ele calculou a velocidade média deu superior a 60 km por hora. Então ele vai ser multado a si mesmo. Então tem que tomar cuidado em relação a esses radares aí. Isso foi instalado lá em São Paulo, tá, pessoal? Não significa que tem esses radares aqui em Rondônia. Eu acredito que não tenha, né? Eu não procurei essa informação. Mas ainda não tem esses radares aqui não, tá? Que instala 2 e depois calcula a velocidade média desses veículos. E se ultrapassar o limite estabelecido, então o camarada vai ser multado, né? A multa vai para a placa aí do carro. Agora vamos. Se tem riscos, a letra A aqui, ó. Eu vou puxar um zoom aqui para que você me acompanhe. Vamos. Se tem riscos que são causados pelo excesso de velocidade dos veículos nas vias públicas, pessoal, tem variedade de respostas aí. As respostas são o quê? Pessoais, né? Então você pode dizer o seguinte: evitar o que? O excesso de velocidade ele causa riscos. Quais são os riscos? Acidente entre veículos, atropelamentos, entre outros. Isso você quem vai dizer. Pesquisem e registrem. Pesquisem e registrem a velocidade máxima permitida em alguma rua ou avenida próxima à escola em que estudam. Nessa via há algum radar de velocidade instalado? Você fez a pesquisa? Em frente à escola Neuza de Oliveira Bravinho, eu acredito que tem uma placa de 40 km por hora.
No Clodoaldo não tem, porque na linha, né? Ali não, eu acredito que não tenha placa instalada. Eu não cheguei a reparar, mas eu acredito que não tenha, mas deveria ter. O Detran deveria passar lá e instalar uma plaquinha, porque trata-se de uma escola e tem que ser regulamentado. Então, nesse caso, tem que ter uma placa, né? Mas tudo bem. A questão é, você fez essa pesquisa? Pesquisou na rua onde você mora ou em algum setor que há placa de velocidade? Radar não, que aqui na 429 não tem radar, quanto mais nas linhas, né? Tudo bem, aí você tem que dizer isso aí. Agora vamos aqui, ó. Para resolver o item C, D e E, considere uma via em que 2 desses radares foram instalados. Então, você tem uma via, certo? Aqui foi instalado um radar. E aqui outro radar. Beleza? Outro radar. Beleza? Vamos lá. Considere uma via em que 2 desses radares foram instalados e delimitam um trecho de 6 km. 6 km aqui, ó. 6 km. Então, daqui até aqui, 6 km. Onde a velocidade máxima permitida, aí tem uma plaquinha dizendo que é 60 km. 60 km. Tá, aí tem uma plaquinha aqui dizendo que é 60 km, é 60 km por hora. A velocidade, né? Velocidade média. Beleza. Certo veículo passou pelo primeiro radar, aqui, pelo primeiro radar, às 10h40. 10 horas e 40 minutos. Certo? E aí ele passou pelo segundo radar aqui. O segundo radar calculou às 10 horas e 49 minutos. Certo? 49 minutos. Em quantos minutos esse veículo percorreu o trecho? Pessoal, se às 10h40 ele passou aqui no primeiro radar e às 10h49 passou no segundo radar, ele gastou, vou colocar aqui, letra C, primeiro pontinho, ele gastou 9 minutos, correto? 9 minutos. Tá? 9 minutos. Agora, esse tempo correspondente a quantas horas? 9 minutos corresponde a uma fração, pessoal. Uma fração de quantas horas? Você tem 1 hora, tem quantos minutos? Então, você tem 9 por 60. 9 por 60. Pessoal, 9 por 60, você tem uma razão. 9 minutos por 60. Isso aqui corresponde a 0,15 horas. Se você pegar e dividir 9 dividido por 60, você coloca, 9 laranjinha dividido por 60 pessoas, você coloca aqui um 0 e uma vírgula, um 0 aqui dá 90. Então você tem 1 vezes 60 dá 60, 90 menos 60, 30. E aí você tem aqui, como você já colocou uma vírgula, você pode colocar o quê? 0 ali. Então fica 5, que dá 300, que vai dar o que? Vai dar 0 aqui, certo? 5 vezes 60 dá 300, 300 menos 300, 0. Então, você tem horas, 0,15, o que significa dizer, você tem 15 centésimos de horas desse carro que percorreu. Segundo pontinho, já respondi o primeiro ponto da C, agora vamos para o segundo. Qual é a velocidade média desse veículo no trecho? Em quilômetros por hora. Pessoal, tudo bem. Ele gastou quantas horas? Quantas horas ele gastou nesse trajeto de 6 km? Você vai falar, professor, gastou 9 minutos. Não, estou perguntando em horas. 9 minutos, correto. Mas é em minuto, agora em horas. Está aqui, ó. Por isso que no primeiro pontinho ele pediu para você transformar em horas. Para você responder esse segundo pontinho da letra C, você tem que ter isso aqui, ó, horas. Por quê? A velocidade média, você vai pegar a distância dividido pelo tempo. E ele está pedindo em horas, né? Então, nesse caso, ó,
a velocidade média é igual a 6 km. A razão, né, que representa a velocidade média, 6 dividido por 0,15, 6 km por hora, certo? Fazendo essa divisão, pessoal, vamos fazer essa divisão aqui, 6 dividido por 0,15. Professor, e agora, como que eu faço essa divisão? Pessoal, aqui você tem uma vírgula, você tem que tirar esta vírgula para fazer a divisão, correto? Para tirar esta vírgula existe uma condição. Qual é a condição? A condição é que você iguale essas casas. Aqui tem, ó, quantas casas decimal tem aqui? Nenhuma. E aqui tem quantas? Aqui tem 2. E aí, pessoal, aí vem a questão que eu tive que dar uma pausa aqui para atender um rapaz que chegou aqui. Mas vamos voltar aqui, vamos lembrar onde eu estava. Para você tirar esta vírgula, você tem que igualar as casas. Aqui não tem nenhuma. E aqui você tem 2. Quantas casas você vai ter que colocar aqui? 1, 2. Você iguala aqui colocando 0. Então você coloca 1, 2, 0. Aqui esse 0 você tira ele, só fica o 15. Então tira a vírgula. Feito isso, 4 vezes 15, 60. Dá 0. Esse 0 você abaixa e transfere para lá, que fica quantos aqui? 40. Então, a velocidade média desse rapaz, a velocidade média dele foi quantos quilômetros? 40 quilômetros por hora. 40 quilômetros por hora. Beleza? O terceiro pontinho aqui. Terceiro pontinho. Essa velocidade aqui, média, ultrapassa o limite estabelecido de 60 km por hora? Não, não ultrapassa. Não será multado. Correto? Conclui-se que ele não será multado, né? A velocidade média dele 40 km por hora. Fala, professor, o radar faz tudo isso, faz. Ele tem um software programado para isso. Passou aqui, pega o tempo. Pegou o tempo e a distância, pega vamos aqui, pega a distância percorrida dividido pelo tempo, pronto. Pega a distância aqui, o tempo que ele gastou e já divide pelo, pelo tempo, a distância divide pelo tempo, pá, achou a velocidade média. Passou de 60 km por hora, multa nele. Não passou, beleza. Nos itens a seguir estão indicados os horários que alguns veículos passaram por esses radares. Calcula a velocidade média de cada um deles nesse trecho. Indique quais ultrapassaram a velocidade máxima permitida. Aqui, ó, primeiro radar 10,40, segundo radar, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 veículos. Primeiro radar 10,40, segundo radar 10,52. Quantos minutos aqui? 12 minutos. Então tá. Vamos aqui. Já vamos calcular 12 minutos. Eu já vou colocar aqui na folha, pessoal. Vou dar uma pausa, vou colocar aqui e vou adiantar um pouco, tá? Para vocês. Pessoal, então tá aqui, ó. Conforme passado, o azul você tem 12 minutos. O amarelo 5 minutos. O vermelho 4 minutos. E o verde 8 minutos. A questão é que você tem que saber isso aqui em horas. Que ele quer em horas. Então você tem a fração aqui para você achar em horas. Você tem uma fração aqui, 12 minutos em horas. Você tem 12 por 60. Certo? 12 por 60. E se você pega 12 dividido por 60. Vamos colocar aqui no cantinho. 12 dividido por 60. É 0,0122. Então você tem uma fração 12 por 60, que vai dar 0,2 ou 2 décimos de hora, tá bom? Aqui também a mesma coisa, 5 minutos equivale quantas horas? Em fração em horas, né? 5 por 60, mesma coisa, 5 por 60, 5 dividido por 60, você tem 0, aí você coloca um 0. O professor ainda continua menor, então você coloca mais um 0 aqui
e um 0. Agora sim, agora deu 500. Agora você tem aqui 8 vezes 0, 0 e 8 vezes 6, 48. 480, sobra 20. Né? Você pode colocar mais um 0. Você tem aqui 3 vezes 0, 0 e 3 vezes 8, 18. Sobra 20. Percebe que vai dar uma dízima agora periódica. Então você tem aqui uma aproximação. Né? Você tem aí uma aproximação de 0,083 horas, tá? Percebe que eu estou usando 60, porque uma hora tem 60 minutos. E aqui, transformar 4 minutos em horas. Você tem uma fração de 4 por 60, que uma hora tem 4 minutos por 60 minutos, que uma hora tem 60 minutos. Então você vai pegar 4 dividido por 60. Você tem 0, continua menor, 40 dividido por 60. Então você coloca mais um 0, 400. Agora sim, 6 vezes 6, 36. Vai dar 360. Sobra quantos aqui? 40. Nesse caso você pode acrescentar mais um 0, que vai dar 6 e vai dar 360. E aí sobra 40. Percebe que vai dar uma dízima periódica? Então você tem uma aproximação aqui também. Uma aproximação de quantos? De 0,06. Posso usar só 6, 6 aqui eu posso tirar, que eu sei que é uma dízima periódica. Uma aproximação em horas, tá? 0,06 horas. Agora, aqui também é a mesma coisa, certo? Aqui você vai usar no verde. Você tem 8 por 60. Você tem 8 minutos. 8 minutos corresponde a quantas horas? Você pega 8 por 60. Então, você pega 8 dividido por 60. 0,0. Agora sim, né? Passou de 60, dá 80. 1 vezes 60 dá 60. Sobra quanto? 60, 70, 80. Sobra 20. Como eu já coloquei vírgula, eu posso acrescentar mais um 0. 200. Aqui você pode pegar 3, que vai dar 180. Que sobra quantos aqui? 20. Percebe que agora vai dar uma dízima periódica? Então, eu vou ter uma aproximação de 0,13. Vou colocar em azulzinho. Estou colocando em azul. 0,13 horas. Beleza, pessoal? Então, tá aqui, né, os 4 carros aí nesse tempo que eles gastou em horas. Agora, vamos calcular a velocidade média de cada um deles. A velocidade média, pessoal, é a distância. Qual foi a distância percorrida? Então, pessoal, qual foi a velocidade dele lá? Lembra? A velocidade lá, a distância foi 6 km, certo? 6 km. Você tem que ver que era para responder a D, a C, a D e a E, certo? 6 km. Então, você tem a velocidade média dele, distância percorrida, que é 6 km, dividido pela hora, 0,2. 0,2 horas, que agora você acha a velocidade média dele. Aqui vai dar uma velocidade média, vamos ver se é a aproximação. Cadê a minha lapiseira que sumiu, gente? Aqui, ó, você tem 6 dividido por 0,2. 6 dividido por 0,2. Aqui você tem uma vírgula. O que você aprendeu? Você tem que tirar esta vírgula daqui para dividir. Como que você faz isso? Igualando as casas. Aqui você vai ter que colocar uma casa, porque aqui tem uma. Então fica 60 dividido por 2, que dá quantos, pessoal? 30, tá bom? 30. Então, qual foi a velocidade média desse rapaz aqui? 30 km por hora. 30 km por hora foi a velocidade dele, tá? Agora, vamos calcular desse outro rapaz aqui. Velocidade média dele é igual, tá? Igual o quê? Vamos o quê? 6 km dividido pela horas, né? Está em minutos, 5 minutos, mas como eu vou calcular em quilômetros por hora, então eu tenho que achar não em minutos, mas em horas, tá? Porque eu quero a velocidade quilômetros por hora, porque eu tenho a grandeza em quilômetro por hora. Então, 0,083, mesma coisa. Vamos lá para a divisão. 6 dividido por 0,083. Você tem quantas casas decimais aqui? Você tem 1, 2, 3.
Então você conta 1, 2, 3, você vai ter que colocar 3 casas aqui. 1, 2, 3. Esse 0 você pode tirar, só fica com 83, tá? Com 83. Multiplicando aqui, pessoal. Multiplicando, você pode pegar por 7. 7 vezes 3 dá 581. Aí menos 581 aqui sobra quantos, pessoal? 19, que vai dar 109. Agora você pega por 2, 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 8, 16, dá 166. Tá? Aqui, pessoal, vai dar 166. 10, que sobra 4, que fica 8, 6, 7, 8, 2. 24, coloca uma vírgula, 0, 240. Pessoal, aqui vamos fazer arredondar. Vamos arredondar. Vou colocar aqui 240. Qual é o número multiplicado por 83 que dá 240? Ou que chega perto de 240? É o 2. Percebe que se eu tenho aqui um número com vírgula e 2, quando eu calculo a velocidade média, eu posso trazer o que? Arredondar. Tá? Então, arredondando essa velocidade média aqui, eu vou ter aproximação. Olha o sinalzinho aqui de aproximação, ó, bonitinho, tá vendo? Porque eu estou arredondando de 72,2, eu estou arredondando para 72 quilômetros por hora. Tá, beleza? Então aqui eu tenho a velocidade média de 72 km por hora aí desse rapaz. Tá lascado, né? Se o limite é de 60 km por hora, ele vai ganhar uma multa. Agora vamos calcular a velocidade média aqui. Velocidade média nesse vermelho, que ele gastou 4 minutos em 6. Olha que interessante. Se esse aqui gastou 5 minutos, gastou 70, ele andou a velocidade média de 72 km por hora. Esse aqui gastou 4 minutos, bem provável que a velocidade foi bem maior, correto? Mas vamos lá. É igual que a fração a 6, que é a distância percorrida, 6 km, pela hora, que é 0,06 hora. Beleza? Mesma coisa, você vai fazer a divisão aí, 6, pessoal, isso aqui eu já vou fazer direto. Então você pega 6 dividido por 0,06. Você tem que acrescentar 2 casas, vai ficar 600 dividido por 6, que vai dar 100. Que aqui a velocidade do menino, ó, 100 km por hora, igual, mano. Não é aproximação, não. Aqui deu 100 km por hora. Tá, 100 km por hora aqui, ó. Esse aqui tá voando, né? Tava querendo ir pra casa da sogra. Ou tava fugindo da casa da sogra, né? Interessante. Vamos aqui calcular a velocidade média desse verde agora. A velocidade média desse verde, você já sabe que a distância percorrida é 6 km. Então você tem a horas, você tem que pegar em horas, 0,13 horas. Mesma coisa, você vai pegar o 6 dividido por 0,13. Você tem 2 casas, que você vai ter que colocar quantas? 2 casas, então vai ficar 600 dividido por 13, certo? Calculando aqui 600 dividido por 13, você pode ter... Você pode ter aqui um 4, 4 vezes 3, 12, vai 1, 4 vezes 1, 4, com um 5, dá 52, sobra 8 abaixo isso aqui, tá? Aqui você pode ter o que aqui? Você pode ter um 5, 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 1, 5, 1, 6, 65, sobra o que aqui? Sobra 15, né? 15. Não, calma aí, vamos voltar aqui e fazer correção. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 6 vezes 1, 6 com 7, ó. Dá aqui, pessoal, calma aí, tá? Faz a correção aí. Desculpa, pega a borrachinha. Vai dar aqui 78. 78, 70.
38 é 6. Tá? 6. Aqui, então, olha, 80 menos 78, sobra 2. Aí, vírgula e um zero aqui, 20, que vai dar 1, certo? 1 vezes 13 é 13, que sobra 7. Pessoal, eu tenho 46,1. Lembra lá da aproximação? Quando você trabalha aproximado, qual é o número aproximado aqui de 46,1? Se tem aqui no número decimal, eu vou arredondar o quê? A unidade aqui. Se a unidade aqui é 6 e aqui é 1, ó, se a casa decimal é 1, é menor do que 5, eu vou voltar para trás a unidade. Então, vai dar aproximadamente 45. Então, a velocidade média aproximada desse rapaz aqui, arredondada é 40, aproximada é 45 quilômetros por hora. Eita! Esse menino aqui não vai ser multado não, beleza? Então tá aí, pessoal. Você tem que ir pausando os vídeos e ir resolvendo, né? Aí, determine o tempo mínimo no qual um veículo pode percorrer esse trecho de maneira a não ultrapassar a velocidade máxima permitida. Outro probleminha aqui que muitos tiveram dúvida, principalmente aqueles que estão aí perguntando. Meus parabéns para aqueles que fazem pergunta, aqueles que estão participando da aula, tá? Professor, já faz mais de horas, né, esse vídeo. Agora olha aqui, ó. Vamos lá enquanto esse vídeo não termine. Já deu 30 minutos aqui de vídeo, mas vamos rápido aqui. Você tem que pensar, são 6 quilômetros. Eu tenho que saber aqui o tempo. Então eu tenho que determinar aqui em horas. Não pode ultrapassar 60, né? Isso aqui tem que dar igual a 60 km por hora, certo? Então você tem que ter isso em mente, 60 km por hora. Então você pode usar aqui o seguinte, multiplicando aqui, você pode fazer uma multiplicação cruzada aqui, você tem 60H vezes 60 dá 60H, que é igual a 6, você tem a horas, 6 dividido por 60, você vai ter que horas igual a 0,1, tá? Igual a 0,1. Isso significa dizer que você vai ter a faixa de 6 minutos aí. O pessoal vai ter que gastar um tempo aí de aproximadamente 6 minutos, né? Ou seja, 6 minutos fazer a conversão. Você pega isso aqui. Como que você faz a conversão? Você converte assim. Você quer converter horas em minuto, né? Isso aqui é em horas, né? Então você pega 0,1 vezes 60, que é 60 minutos. Que isso aqui, 0,1 vezes 60. Se você pega 60 vezes 0,1, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 6, 6. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. Aí soma 0, 6, 0. Isso aqui é 6. Conta as casas desse